E o Rio de Janeiro é o estado que mais teve a constitucionalidade das leis questionadas junto à Suprema Corte. É o que aponta o Anuário da Justiça Brasil de 2023. Matheus Coelzer, este é o 4º ano seguido que o estado aparece como líder neste quesito, não é mesmo? Mais uma vez, bom dia a você, Matheus. Bom dia para você também, Paulo. E são números que preocupam as autoridades, o que foi revelado pelo anuário, mostrando que pelo 4º ano consecutivo, então, o Rio de Janeiro teriam leis que seriam entendidas como inconstitucionais nas mais diversas áreas que afetam de forma intensa a sociedade. No período da pandemia se teve diversas mudanças também nesse sentido, outros serviços como internet e também serviços ligados à água e luz tiveram aí mudanças, segundo o que apontou esse estudo, e que seriam leis inconstitucionais que foram criadas. No período da pandemia se falou também sobre a taxa de incêndio que seria cobrada e também algumas facilidades para as pessoas que deixaram de pagar as mensalidades também nas universidades de ensino privado. A gente tem alguns dados aqui que mostram de fato a expressividade. Só em 2022, Paula, foram mais de 1.000 projetos de lei aprovados e apresentados. Desses, 399 foram aprovados. Uma questão bastante preocupante, porque isso mostra uma taxa de inconstitucionalidade de 74%. A LERJ, segundo essas informações do anuário, estaria facilitando a aprovação, então, diante desses projetos. Falávamos aí em quase 400, mais especificamente 399. Questionado em nota, a LERJ falou o seguinte: minimizou o problema, falando que os dados do anuário de justiça, que trouxe esses últimos 4 anos, trazendo o Rio de Janeiro como o estado que apresentou e teve o maior número de leis aprovadas, falando que ressaltou o caráter de, abre aspas, vanguardista. A LERJ, então, teria trazido esse termo para explicar a quantidade e a produção de leis que foi aprovado pelo Legislativo da Casa, o que trouxe aí um certo espanto por parte do Supremo Tribunal Federal em relação à quantidade tão expressiva de projetos de leis que foram aprovados. Valeu, Matheus Coelzer, falando do Rio de Janeiro. E a gente já traz o Roberto Mota também para comentar sobre este assunto. Roberto Mota, Rio de Janeiro, campeão em relação a leis inconstitucionais, Roberto. Constitucionalidade é um tópico quente hoje em dia, né, Paula? Muito do que a gente vê acontecendo hoje no Brasil é considerado de constitucionalidade duvidosa. A gente acabou de ver há poucas semanas atrás, por exemplo, só um exemplo aqui que me ocorreu, um decreto do governo federal alterando a lei do marco do saneamento. Ocorre que um decreto não pode alterar uma lei. Tudo que o decreto pode fazer é regulamentar a lei. Então, de acordo com a maioria dos juristas, esse decreto é flagrantemente inconstitucional. O curioso é que nós não ouvimos nenhuma manifestação de nenhuma instituição, exceto do Congresso Nacional, que fez muito bem e aprovou na Câmara um projeto de decreto legislativo que anula esse decreto do governo que mutila o marco do saneamento. Outra coisa que a gente tem visto também, que é uma inovação jurídica, são processos abertos de ofício por tribunais. Também é uma medida de constitucionalidade discutível. Então, eu vejo com uma certa cautela esse debate sobre constitucionalidade das leis do Rio de Janeiro. Eu acho que esse debate se aplica ao país inteiro.